é de domínio da União, pretende-se, através da decisão reclamada, o levantamento indevido de quase 100 milhões de reais. O juízo de Umuarama, que concedeu a liminar inicialmente, reconheceu que essa hipótese diz respeito a essas áreas, exatamente objeto da apelação civil 9621, julgada por esse tribunal. Portanto, é indiscutível o reconhecimento do domínio da União sobre essa área e, por consequência, qualquer decisão judicial em sentido contrário importa em frontal descumprimento do acórdão dessa Corte. Por isso, admitir-se o levantamento da importância pretendida significa, simplesmente, o pagamento pela União de indenização por área que lhe pertence, o que é simplesmente absurdo. É verdade que entre os fundamentos discutidos no caso pela decisão reclamada está o alegado trânsito em julgado de algumas ações expropriatórias, e no caso especificamente a que ora se discute. Mas aqui é um equívoco que o Supremo Tribunal já desfez quando examinou a questão similar na reclamação 2020, sendo relator o ministro Ilmar Galvão. Colhe-se dali a diferença, a distinção necessária entre os limites da ação de desapropriação e a questão do domínio. E ficou muito claro, como é evidente até historicamente da jurisprudência desta Casa, que na desapropriação não se discute domínio. Portanto, não se pode retirar de uma decisão proferida em ação de desapropriação a discussão do domínio e daí extrair uma coisa julgada que impossibilite a discussão e até mesmo a afronta ao que decidido nesta Casa na apelação civil 9621. O Superior Tribunal de Justiça também enfrentou essa questão, abordando também essa situação das terras de fronteira que levaram aquelas desapropriações do INCRA, em que na própria petição inicial se fazia a ressalva e se já colocava, já se suscitava a dúvida, exatamente porque ali se fazia necessária a utilização da desapropriação, em muitos casos, tendo em vista a pacificação dos conflitos sociais e a maior segurança jurídica que se pretendia para a solução de toda aquela situação complexa. Mas, seja no Supremo Tribunal, ou seja no STJ, ficou bem claro que, dispondo a lei expropriatória, que a dúvida fundada sobre o domínio, naquela hipótese, o preço ficará em depósito, ressalvados aos interessados a ação própria para disputá-lo, ressoa inequívoco que a titularidade do imóvel não é objeto do julgado, e sobre a mesma não se perfaz a coisa julgada. Essa é a síntese dessas duas decisões que são precedentes importantes. Em conclusão, portanto, nesse particular, não há reconhecimento de propriedade em sede de ação desapropriatória. Portanto, não há que se falar em trânsito em julgado relativo a domínio. Por isso mesmo, não poderia a decisão reclamada valer-se desse argumento para encobrir a afronta visível, patente, ao decidido por esta Corte. E daí a justificação manifesta da presente reclamatória. É verdade que também a alusão ao Decreto-Lei 1942, de 82, que tem relação realmente com o caso. O que é preciso deixar claro quanto a esse decreto é que, como se vê do seu texto explícito, não houve renúncia à execução do julgado por parte da União. Não houve essa renúncia. O que diz o decreto que foi editado exatamente para solucionar progressivamente toda aquela situação de conflito e de segurança jurídica na época, como está dito no próprio artigo 1º e no parágrafo único do artigo 1º, o que houve foi, diz o artigo 1º, as terras situadas em área indispensável à segurança nacional no Estado do Paraná,
reconhecidas de domínio da União pelo Supremo Tribunal Federal, em acordo nos autos da Apelação Cível 9621, terão a disciplina contida neste decreto. E o parágrafo único diz: a execução daquele acórdão far-se-á gradualmente conectada à concretização das medidas a seguir previstas, etc., etc. E prevê também no artigo 2º que os imóveis daquela área seriam alienados aos seus legítimos possuidores. E mais adiante, no artigo 4º, e aí a única parte do decreto-lei que trata de renúncia, disse que a União renuncia à execução do acórdão na parte que compreende terras situadas em perímetro urbano já definidos em lei municipal. Renúncia, portanto, só se pode interpretar no sentido estrito, e foi exatamente a renúncia ocorrida no bojo deste decreto-lei de 82. E por quê? Em vista, necessariamente, da compreensão óbvia, na época, de que não era possível simplesmente transformar em realidade a execução daquele julgado que decorrera de um processo e de uma situação ao longo do tempo constituída das formas as mais diversas. Posses de boa-fé, alienações a non domino e até situações obscuras que a história também já registrou. Portanto, em vez de renunciar ou de recusar a execução, o que fez a União foi exatamente através do decreto-lei exercer aquilo que a decisão do Supremo lhe propiciara. Ora, o pressuposto lógico da renúncia é exatamente o reconhecimento da propriedade. E essa renúncia, como se vê do próprio texto do decreto-lei, ela foi específica e precisamente restrita. Tem, portanto, toda a razão o Ministério Público ao opinar pela procedência dessa reclamação, destacando, a partir da pergunta que faz sobre se teria havido ou não afronta por parte da decisão reclamada ao decisório da Suprema Corte, respondendo afirmativamente, dizendo não haver dúvidas de que o Colégio do Supremo Tribunal Federal, nos autos daquela apelação, declarou as terras rurais denominadas Colônia Pindorama, compreendida nos imóveis Piquiri e Catanduvas, objeto da desapropriação promovida pelo INCRA, propriedade da União. Portanto, a procedência do pedido atende mais do que a autoridade deste tribunal na solução de uma questão tão complexa e historicamente tão importante. Atende também ao princípio da própria moralidade e atende à preocupação que se tem de se evitar o absurdo de se admitir, e até mesmo nas proporções a que a questão chegou, que a União venha a pagar pelo que é seu e pelo que este tribunal já disse que é dela. É por isso que se pede e se espera o acolhimento da reclamação. Pelos interessados, Gentil, da Rocha, Loures e outro, fará uso da palavra o doutor Paulo Morelli. Boa tarde, senhores ministros, excelentíssima ministra, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministros, julgadores, senhor procurador. O relator foi muito oportuno e descreveu com muita propriedade a situação do agravo e da reclamação. Mas é preciso deixar claro algumas situações que se passam nessa reclamação. Antes de entrar ao mérito propriamente dito, é preciso demarcar com precisão os fatos que aconteceram desde a desapropriação. Nós estamos discutindo aqui um caso que já passa de 30 anos. Em 1974, foi proposta uma desapropriação pelo INCRA, e nessa desapropriação já foi feita a emissão de posse em
11 de 11 de 1974, portanto, mais de 30 anos. A emissão de posse transitou em julgado, ou seja, com a emissão de posse, houve também o cancelamento de todas as matrículas dos imóveis dos expropriados. Muito bem. No trâmite da ação de desapropriação, houve uma sentença e essa sentença enfrentou totalmente a questão do domínio. Não houve um momento posterior. Houve a discussão do domínio, se era terra de domínio da União ou não. Lá foi enfrentado. A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 1992. Em 1992, transitou em julgado um acórdão do TRF, 4ª Região, que também enfrentou a questão do domínio e reconheceu que não existia, o ente expropriante reconhecia, ao promover a ação de desapropriação, a legitimidade dos títulos ou das matrículas dos imóveis dos expropriados. Muito bem. Em 1993, vem o Ministério Público Federal e ingressa com a chamada ação civil pública. Nesta ação civil pública, que tramita lá na comarca, na cidade de Umuarama, está o Ministério Público Federal discutindo com a assistência do INCRA a nulidade dos títulos dominiais. Que títulos, na verdade, ou seja, das matrículas dos expropriados, da matrícula que legitima a propriedade dos expropriados. Em 1993, foi concedida a liminar na ação civil pública. Vejam vocês, 1993. Essa liminar, posteriormente, foi revogada em 2003, houve a revogação da liminar na ação civil pública, que concedeu foi suspenso os pagamentos dos expropriados. Muito bem. Então, nós já estamos em 1993. Em 2003, passamos a ter uma nova decisão, revogando a liminar da ação civil pública. Sobreveio, então, a reclamação 1169, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, onde, com muita propriedade, após ele analisar o conteúdo desta nova reclamação, semelhante a esta, ele entendeu que, por unanimidade, o Supremo, acompanhando o voto do ministro Pertence, disse que não cabia reclamação para revogar sentença transitada em julgado. Muito bem. Não satisfeito o Ministério Público Federal, não satisfeito com a revogação da liminar na ação civil pública e o posicionamento do Supremo, em 2004 vem e ingressa com o INCRA ingressa com uma ação anulatória das matrículas, uma ação anulatória das matrículas que legitimam a propriedade dos expropriados. Muito bem, o TRF da 4ª Região revoga a tutela antecipada concedida na ação anulatória. Então, nós temos a cada momento que o Ministério Público Federal, que o INCRA são vencidos, nova medida judicial eles criam. Sobreveio, então, agora a reclamação 2788, que foi contra a decisão do TRF, que revogou a tutela na ação anulatória. Muito bem, temos uma ação civil, uma expropriação transitada em julgado, uma ação civil pública, uma reclamação que entende que não cabe, reclamação para transitar em julgado, vem o INCRA, assessorado pela União, com uma nova medida judicial, impedir o pagamento dos expropriados que buscam o seu direito há 30 anos. Muito bem. A reclamação 2788, que é a que está em questão, vem pretender enfrentar duas questões básicas. Uma, que se refere aos créditos dos expropriados, que aguardam seus pagamentos desde 1974. É importante dizer que 70% desses expropriados já faleceram, ou seja, perderam suas posses, os seus imóveis e até hoje não receberam nenhum centavo.
e morreram até. E a segunda questão enfrentada na reclamação é o crédito pertencente ao advogado decorrente da sentença transitada em julgado na ação de desapropriação. Muito bem, passemos à discussão do cabimento da reclamação. A reclamação contra a sentença transitada em julgado, ela encontra óbice na súmula 734 desta Corte. A súmula 734 desta Corte é bem clara: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal. Ok? Muito bem. Além disso, além da reclamação 1169 do ministro Pertence, duas outras reclamações entraram nesta Corte. A reclamação 2536 e a reclamação 2540, ambas rejeitadas liminarmente pelo ministro Eros Grau, sob o cabimento enfrentando a aplicabilidade da súmula 734. Muito bem. Além de não caber, porque nós temos súmula, a reclamação pretende uma situação interessante. Ela quer, juridicamente, anular as matrículas de propriedade dos expropriados, mas que matrículas nós queremos anular? As matrículas foram extintas com a emissão de posse. Se houve emissão de posse em 1974 e cancelou as matrículas e transferiu os imóveis para o ente expropriante, para o INCRA, que matrículas ou que ato pretende-se anular? Evidentemente que essas matrículas não existem mais. Os expropriados não têm mais nenhuma matrícula. Haveria, então, uma impossibilidade jurídica. Além disso, nós temos o Decreto-Lei 3.365/41, que assim dispõe, em seu artigo 35, os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundado em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. E mais ainda, o artigo 14 do Decreto-Lei 554/69 é mais taxativo e repete-se quase o artigo 35 do Decreto-Lei 3.365. Diz o artigo 14: os bens expropriados, uma vez transcritos em nome do expropriante, não poderão ser objeto de reivindicação, ainda que fundado na nulidade da desapropriação. Parágrafo único. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. E vamos mais recentemente, Lei Complementar 76/1993, que dispõe sobre o procedimento contraditório especial de rito sumário no processo de desapropriação do imóvel rural. O artigo 21 assim dispõe: os imóveis rurais desapropriados, uma vez registrados em nome do expropriante, não poderão ser objeto de ação reivindicatória. Todos esses argumentos demonstram que a reclamação pretende exatamente uma situação impossível juridicamente, qual seja, enfrentar uma situação já transitada em julgado. Muito bem, se não fosse isso, nós temos que enfrentar o aspecto da prescrição. Os títulos e as matrículas que estariam sendo enfrentadas é de 1974. A emissão de posse foi em 1974, 30 anos depois. Bom, se para o expropriado ele tem 20 anos para mover a ação de desapropriação indireta, qual seria o prazo prescricional para a União? 30, 40, 50, imprescritível? Qual seria a segurança jurídica que nós teríamos para o expropriado? Penso que nenhuma. Finalmente, o cerne da questão passaria pela aplicabilidade, ou seja, a presente reclamação
tenta garantir a autoridade da decisão desta Corte tratada no julgamento da apelação civil 9.621. Como bem ressaltou o eminente advogado-geral da União, determinou que fosse regulamentado a execução desta apelação, da sentença dessa apelação 9.621, foi regulamentada pelo decreto 1942-82. Muito bem. O decreto 1942/82, que o digno advogado-geral da União deixou de esclarecer, é que ele estabelece também o direito dos expropriados em legalizarem os seus títulos, que foram cancelados à época. Como poderiam os expropriados, que não tinham mais título, legalizarem as áreas que eles estavam? Era impossível. As áreas eles tinham sido tiradas da posse e as áreas transferidas a terceiro. Então, nós não teríamos nenhum afronto à decisão da desapropriação. Nenhum direito teve os expropriados, que há 30 anos buscam uma indenização justa por ato exclusivo do ente expropriante. Por quê? Se há 30 anos atrás tivesse movido ação anulatória, nós não estaríamos hoje aqui discutindo. O aspecto final a ser ressaltado é quanto aos honorários dos advogados da parte. Vejam, senhores ministros, que a ação também quer rescindir a sentença que condenou o ente expropriante a pagar honorários. Estaríamos aí, então, diante de uma situação completamente absurda. Poder-se-á anular os títulos, mas jamais rescindir a sentença que condenou a pagar os honorários, porque durante 30 anos o advogado prestou seus serviços, obteve o sucesso das sentenças, transitaram em julgado e estamos diante de um ato que violaria toda a segurança jurídica assegurada pela Constituição. Muito obrigado. A palavra com o relator. Senhor presidente, inicialmente eu defiro a intervenção do INCRA na condição de assistente litisconsorcial da União por ter figurado como autor a ação expropriatória a cuja execução se pretende obstar com a reclamação. O julgamento desta pode, em tese, ter eficácia reflexa sobre a relação jurídica de que são parte o interveniente e os interessados, de modo que eu admito a intervenção nos termos do artigo 54 do Código de Processo Civil. Assistente litisconsorcial. Como assistente litisconsorcial, o INCRA, que foi parte da ação expropriatória. O contexto histórico do caso é conhecido da Corte enquanto objeto de outras reclamações. Com o fito de rememorá-lo, eu tomaria a liberdade de valer-me da fiel exposição do ministro Sepúlveda Pertence, no bojo da reclamação número 1074, a que eu me reporto porque sobre a dúvida da Corte, é uma longa transcrição. Mas eu vou retomar alguns dados dessa exposição do ministro Sepúlveda Pertence, e, sobretudo, com a advertência de que este caso particular desta reclamação tem uma particularidade em relação à reclamação da qual eu pedi vista e cujo voto também está pronto para ser julgado nessa sentada. Mas aqui há uma particularidade. Dessa reconstituição e dos documentos do processo, extraem-se os fatos mais relevantes para o desato da controvérsia. Em 11 de outubro de 1963, no julgamento da apelação civil 9621, que tinha como partes as empresas incorporadas ao patrimônio nacional e o Estado do Paraná, esta Corte decidiu que o domínio das terras compreendidas no lote denominado Piquiri era da União. Essa a decisão que se argui de ofendida. Em novembro de 1974, 11 anos depois, o INCRA ajuizou ação expropriatória contra os ora interessados por conta dos registros imobiliários que constavam em nome destes. O acordo proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região transitou em julgado em 30 de março de 1992. O Decreto-Lei 1942
editado com o objetivo de pacificar as conturbadas relações sociais na região mediante transferência da propriedade da União àqueles que denominava legítimos possuidores das terras, foi editado em 31 de maio de 1982. Em novembro de 2003, calcados no acordo da Apelação Civil 9621, a União e o INCRA moveram uma ação declaratória contra os órgãos interessados para ver reconhecida a propriedade daquela da União sobre os imóveis e pronunciada a nulidade dos títulos dominiais dos expropriados. Liminarmente, pediram fosse suspenso o pagamento da indenização fixada na sentença da demanda expropriatória. A antecipação da tutela, ou seja, tutela provisória, foi obtida em primeiro grau de jurisdição, mas revogada por atos monocráticos do relator dos agravos de instrumento, cujos números eu dou aqui, são 12 agravos de instrumentos no Tribunal do Paraná, o qual esse relator autorizou o levantamento da quantia depositada. Das decisões é que são aqui impugnadas, as decisões do relator dos agravos de instrumento. O ponto nevrálgico desta reclamação está em saber se as decisões proferidas nos agravos de instrumento ofendem ou não a autoridade do acordo proferido pela Corte na Apelação Civil 9621 em outubro de 1963. O raciocínio da reclamante é, em síntese, que se o Supremo decidiu naquela oportunidade que as terras litigiosas pertenciam à União, não poderia esta ser condenada a pagar indenização pela desapropriação dos mesmos imóveis de cujo domínio era titular. Daí, o que cumpre em substância é verificar se o comando decisório imanente ao acordo da Apelação Civil 9621 foi ou não foi afrontado. Esse comando, como sustenta a reclamante e se infere ao teor literal do acordo, consistiu na declaração de que a propriedade das terras situadas na área denominada Piqui pertencia à União Federal. À sua luz, o ato ou decisão capaz de ofender a autoridade do acordo do Supremo só pode ser o que, ao depois, negou o domínio da União sobre os imóveis ou reconheceu pertencerem estes a outras pessoas. Onde foi praticado esse ato pela primeira vez? Na ação expropriatória movida pelo INCRA contra os interessados. No âmbito de tal processo, é que a propriedade dos interessados sobre as terras litigiosas foi reconhecida a título de premissa lógico-jurídica do juízo de procedência da ação desapropriatória. Além de ter sido apreciada já por ocasião da decisão do saneamento do processo, a questão do domínio das terras foi conhecida e decidida expressamente na sentença nos seguintes termos: rejeito igualmente a alegação expedida pela autarquia expropriante quanto ao domínio ilegítimo dos expropriados, eis que adquiriram terra a non domino. Assim eu faço por inúmeros aspectos, dentre os quais revelo os seguintes: porque a própria autora indica-os no polo passivo da relação processual, admitindo-os, portanto, como titulares do direito dominial. Ademais, o próprio despacho saneador de folhas 217, sequer foi atacado com recurso específico, logo implicitamente reconheceu a legitimidade das partes, bem como a concorrência dos pressupostos processuais, resultando, portanto, preclusa qualquer alegação em sentido contrário. A2, porque tanto a autora como o ilustre representante do Ministério Público Federal opinam pela procedência da alegação. Logo, ambos aceitam, implicitamente, a liceidade dominial dos expropriados. A3, e derradeiramente, incumbe salientar que, acaso a autora tivesse tanta segurança quanto a nulidade de tais títulos, deveria tomar as cautelas legais para expungi-los o mais rapidamente possível, antes de que se chegasse ao ponto em que chegou a apresentação, a entrega da prestação jurisdicional invocada. Note-se que tempo para isso teve o suficiente, afinal a demanda se arrasta por mais de 15 anos. Continuo. Ocorre que a decisão final da causa, a qual não modificou o conteúdo substantivo desta sentença de primeiro grau, transitou em julgado em 30 de março de 1992, conforme ela está claro na certidão de folha 201.
Ora, por conta da res judicata material formada sobre o capítulo decisório do julgamento, não pode seu conteúdo ser desconstituído por meio de reclamação, segundo, aliás, inveterada postura que o Supremo consolidou na súmula 734, que reza: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega ter desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. E a razão é porque a reclamação, enquanto remédio predisposto a outros fins pela Constituição da República, 102(1)(f)(l), não pode ser usada como sucedâneo de ação rescisória, sob pena de legitimar-se como um mecanismo de vulneração indisfarçável da garantia constitucional. As únicas e excepcionais hipóteses em que sentença acobertada pela autoridade da coisa julgada pode ser revista são as constantes do artigo 485 do Código de Processo Civil, as quais servem apenas como fundamentos de ação rescisória, sujeita, por sua vez, a requisitos severos de admissibilidade e a breve prazo decadencial. Em rodapé, eu faço uma referência ao artigo 741, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas isso não tem causa aqui. Sublinha-se que, no caso, a sentença final da ação expropriatória não foi atacada pela União nem pelo INCRA mediante ação rescisória oportuna. De modo que permitir pudessem fazê-la agora por via imprópria, mais de 13 anos depois do trânsito em julgado da sentença, implicaria, a meu ver, evidente ultraje à garantia constitucional da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. É de nenhuma valia a respeito o fato de sustentar a União que as decisões ofensivas a autoridades do acordo da apelação 9621 seriam as do agravo do instrumento a que eu me referi. Tais decisões limitaram-se a revogar a antecipação de tutela concedida pelo juízo da ação declaratória, o qual havia suspendido a execução do acordo exarado na ação de desapropriação. Em outras palavras, aquelas decisões, as proferidas nos agravos do instrumento, apenas determinaram o prosseguimento da execução de acordo que transitaram em julgado havia 12 anos. Ora, se por obra da coisa julgada material já não é lícito admitir reclamação quanto o provimento exequendo, nos termos da súmula 134, parece óbvio que já não é tampouco viável pretender, pela mesma via, desconstituição de decisões que se cinge a autorizar a execução de sentença. Ao propósito, aturada a jurisprudência desta Corte, a qual rotineiramente repele reclamações que, dirigidas contra decisões relativas à execução de sentença, intentam opor-se ao título executório judicial sobre o qual já recaiu a autoridade da coisa julgada. Reporto-me a reclamação 752, da qual foi o relator ministro Pedro Sepúlveda pertence, a reclamação 3278, do qual foi o relator, reclamação 671, ministro Eros Grau, reclamação 148, ministro Moreira Alves, reclamação 3007, ministro Marco Aurélio e reclamação 1955, ministro Ellen Grace. A admitir reclamação nesses casos, sob fundamento de que a pronúncia tida por infringente não transitou em julgado, abrir-se-ia largo caminho para a desconstituição indireta da coisa julgada e manifesta fraude ao substrato normativo da súmula 734 e o que é mais, em agressão direta à garantia consagrada no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. Se sentença firme já não pode ser desfeita por via de reclamação, a fortiori não podem decisões, as dos agravos do instrumento, que tendem apenas a promover ou a garantir a execução respectiva. De outro modo, estaria convalidado um mecanismo de remoção de coisa julgada fora das hipóteses previstas na lei 485 e 741. A parte interessada na desconstituição da sentença, após o decurso inútil do prazo da rescisória, bastaria impugnar por reclamação a primeira decisão proferida no processo executivo, ou mover outra demanda com o fito de contrariar o teor da sentença e, diante de um pronunciamento contrário, recorrer aí sim ao remédio da reclamação. Esse é, aliás, o caso dos autos.
Transcorridos 11 anos do trânsito em julgado da sentença contrária à reclamante na ação expropriatória, ajuizou ela demanda verbis, declaratória de nulidade de título dominial e cancelamento do registro imobiliário, com pedido de suspensão liminar da execução. Negado esse pedido nos autos dos agravos de instrumentos, a que eu me referi, ou seja, garantida a execução do acordo transitado e julgado, aviou esta reclamação, cuja inadmissibilidade, a meu ver, é manifesta. Verdade seja que o pronunciamento judicial sobre a legitimidade dos títulos dominiais dos órgãos interessados, proferido na ação expropriatória, integrou a motivação da sentença, onde foi decidido o incidente, entretanto, e não seu dispositivo, de modo que estaria a descoberto da proteção da coisa julgada material, nos termos do 469 do Código de Processo Civil. Sucede que a questão da propriedade das terras, uma vez resolvida incidentalmente naquele processo, como premissa para a condenação do poder público, já não pode ser rediscutida em nenhum juízo com o propósito de alterar o resultado daquele julgamento. Está-se aqui diante do fenômeno conhecido como eficácia preclusiva, que, inerente à coisa julgada material, impede que as questões deduzidas e as dedutíveis, mas que na verdade não foram deduzidas na causa definitivamente julgada, sejam submetidas à reapreciação ou apreciação judicial para o efeito de modificar ou inibir a eficácia do teor decisório da sentença recoberta pela res judicata. Nas palavras de Barbosa Moreira, a eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que surge com o trânsito em julgado à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir por sua solução no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudesse ter em relação à matéria julgada. E digo, não fosse assim, sujeito a res judicatas ao percalço de eventuais e incontáveis rediscussões da mesma causa, aniquilar-se-ia a proteção inscrita no artigo 5º, parágrafo 36 da Constituição da República. Razões por que, senhor presidente, o meu voto é pelo não conhecimento da reclamação. O eminente relator encaminha pelo não conhecimento da reclamação. Senhores ministros, já são 4 horas, faremos um intervalo de 20 minutos, após o que retomaremos o julgamento. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência gostaria de adiantar a posição? Vou ter que deixar o tribunal e desejo... Só a sessão, só a sessão. Sim, o tribunal, a sessão. Não faça isso. Exatamente. Mas desejo, presidente, subscrever o voto do ministro relator. Cuidadoso voto sobre a matéria que homenageia, acima de tudo, esse predicado inerente ao Estado Democrático de Direito, que é a segurança jurídica. Houve a coisa julgada, no que o INCRA ajuizou a ação desapropriatória e veio essa ação a ser apreciada, impondo-se e se cogitando da verba indenizatória. Indaga-se, passado o tempo até mesmo para a propositura da ação de impugnação autônoma, que é a rescisória contra esse título. É possível cogitar-se de uma ação anulatória ou de uma ação declaratória, da eficácia de uma ação declaratória, que tenha o condão de afastar do cenário jurídico esse pronunciamento imutável, na via da recorribilidade, também na via da rescisória? A resposta para mim é desenganadamente negativa. E concordo com Sua Excelência, quando penso que assentou no voto a falta de utilidade, até mesmo no ajuizamento dessa ação posterior, da declaratória de nulidade, porque o proveito, evidentemente, será nenhum, podendo até mesmo ser evocada a inexistência de objeto.
tendo em conta que, julgado a desapropriatória, a matrícula do imóvel foi alterada junto ao cartório competente. A situação é realmente de não conhecimento da reclamação no que voltada contra a coisa julgada. Acompanho Sua Excelência. Proclamo o resultado parcial após o voto do ministro César Peluso, acompanhado pelo ministro Marco Aurélio, não conhecendo da reclamação. O julgamento fica suspenso para a segunda etapa da sessão.